eu tenho força em Deus, esperança em Deus, eu tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, O amor de Deus. olhamos na para ti, cruz. somente para Eu ti. clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu ouve. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada pode, nada, nem a altura, nem a profundidade, ouve. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada pode parar. Levante a tua mão, diga isso, vai. Eu olho pra Jesus, diga, o amor, aleluias. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem sobre nós nesta manhã, ó Deus. Vem nessa manhã sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Vem, Senhor, vem, meu Pai. Vem, Senhor, nos fortalecendo. Vem nos levantando. Vem, Senhor, nos dando a ousadia que precisamos para vencer, para romper em fé, para viver o sobrenatural. Meu amado, levanta a tua mão e glorifica. Levanta a tua mão e adora. Levanta a tua mão e exalta, porque você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus está contigo. Deus está com você na jornada. Deus está com você no mar. Deus está com você na fornalha. Deus está com você no deserto. Deus está com você na cova. Somente glorifica, porque a resposta vem. O socorro vem. O socorro bem presente na angústia. A nossa esperança está em Deus. Aleluias. Adore Ele. Declare. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Você pode aplaudir bem forte a Jesus nesta manhã. Aplauda bem forte, abre a tua boca aí e diga glória, glória, glória a Deus. Aleluias. Ô meu irmão, toma posse desta palavra que o Senhor já está liberando sobre você nessa manhã, amém? Essa última frase desta canção, ela diz tudo: nada pode parar o autor da vida, amém? Como diz lá a palavra, né, em Romanos: quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, o perigo, a nudez, a espada? Não, amém? Sobre todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a perseguição, ou qualquer outra criatura ou coisa poderá nos separar deste amor. Então tome posse desta palavra, amado. Não permita que nada venha te separar. Uma vez nós pregamos uma palavra e nós falamos que o nosso maior sabotador somos nós mesmos. Nada pode te parar se você não deixar. Levante a tua mão e diga: nada pode. Com uma autoridade, diga: nada pode me parar se eu não deixar.
Se você deixar, se você permitir, qualquer coisa te para, qualquer coisa te desanima, qualquer coisa te irrita, qualquer coisa te tira da graça. Mas se você não deixar, se você não permitir, se você crer na promessa e perseverar na confiança, nada vai parar você e consequentemente nada vai impedir o agir de Deus na sua vida. Você pode aplaudir mais uma vez bem forte a Jesus. Nada vai impedir o agir de Deus na sua vida. Amém? Bom dia, queridos. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Glória a Deus. Depois de um culto de casais abençoado que tivemos ontem, depois daquela chuvarada, né? Eu glorifico a Deus porque você está aqui nessa manhã. Glorifico a Deus porque você veio, apesar de todas as, né, as contrariedades. Mas você está fazendo jus àquilo que a gente acabou de dizer, né? Quem poderá nos separar do amor de Deus? O sono? Não. Um culto de casais no sábado à noite? Não. A chuvarada que caiu ontem? Não, nada nos separará do amor de Deus, amém? Porque Deus tem bênção para nós, amados, e só recebe a bênção quem vem no lugar da bênção, amém? Ah, não, pastor, eu vou receber a bênção lá da minha casa. Não, é aqui, ó. É na união dos santos que o Senhor ordena a bênção sobre nós. Deus tem bênção sobre a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. E enquanto você está louvando, enquanto você está adorando, essas bênçãos, elas já estão sendo manifestas. Não pensa você não. Quando você está com os teus olhinhos fechados aí, com a mão levantada, adorando, Deus está indo lá na tua casa, Deus está indo lá no seu trabalho, Deus Ele está visitando todas as áreas da sua vida em nome de Jesus, amém? Hoje nosso culto é um culto mais achegado, né? Mas Deus tem uma palavra para você. Você crê nisso, amém? Então pega aí a palavra de Deus, pega a Bíblia. Você sabe que nós tivemos uma reunião de colunas, né? Uma reunião de alinhamento na segunda-feira. E o Espírito Santo colocou no nosso coração uma palavra lá em 2 Reis 4, uma palavra tremenda, né? As colunas que vieram sabem disso. Só que aí em cima dessa palavra de 2 Reis 4, o Senhor acrescentou muitas outras coisas, né? O Senhor, Ele começou a nos dar mais revelações em cima daquele mesmo texto. E aí eu entendi que essas revelações eram para nós. Então nós vamos ler lá, segundo livro de Reis, no capítulo de número 4. Enquanto você encontra aqui, eu cumprimento você que nos acompanha pela internet. Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa. Acabamos de louvar aqui, de declarar que nada pode parar o autor da vida. E eu profetizo essa palavra sobre você. Nada vai te parar em nome de Jesus. Se você não permitir, se você for fiel, se você ouvir a palavra, se você for temente ao Senhor, nada também vai te parar em nome de Jesus. Pega a palavra de Deus aí onde você está e abra conosco. Segundo livro de Reis, no capítulo de número 4. Amém? Nós vamos estar lendo a partir do versículo 1, segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 1. Diz assim a palavra. O título dessa mensagem é Um Derramar Transformador. Você pode repetir esse tema? Diga um derramar. Diga bem alto. Diga um derramar transformador. Você crê que Deus tem um derramar transformador para a sua vida? Ih, mas está fraco, vou repetir. Você crê que Deus tem um derramar transformador para a sua vida? Amém? Eu acredito que Deus tem um derramar tremendo para a minha vida, que Deus tem um derramar tremendo para a sua vida. Mas é necessário, como a gente sempre ministra, como a gente sempre ensina, é necessário que a gente faça a nossa parte. Deus, Ele trabalha em cooperação com o homem, e isso é uma coisa que precisa ficar claro na sua mente. Muitas pessoas às vezes questionam Deus, muitas pessoas às vezes reclamam com Deus, porque Deus não está agindo, porque Deus não está fazendo. Amado, se Deus não está fazendo, é porque eu estou deixando de fazer a minha parte. É porque eu estou deixando de cooperar com Deus. Deus, Ele trabalha em cooperação com o homem. Diga, Deus trabalha. Diga assim, ó, Deus vai trabalhar na minha vida em cooperação comigo. Se eu não ajudar, se eu não fizer a minha parte, Deus não vai fazer a dele. Qual é a parte que cabe a Deus? Sobrenatural, impossível. Abrir do chão, fazer fogo descer do céu, brotar água da rocha. Glória a Deus, amado. Fazer você andar sobre as águas, essa é a parte de Deus. Agora, para Deus fazer você andar sobre as águas, você tem que ir para a praia. Quem está entendendo, pastor? Diga glória a Deus.
Para Deus fazer a água brotar da rocha, você tem que tocar na rocha, você tem que estar no deserto, você tem que fazer a tua parte. A parte natural, a parte humana, amém? Então faz a tua parte, Deus vai fazer a dele. E a mesma coisa aqui, Deus ele tem um derramar transformador para nós, mas eu preciso fazer o que cabe a mim. Capítulo 4, segundo livro de Reis, versículo 1, diz-nos assim a palavra de Deus: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: olha, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: olha, que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai então, você tem a botija, então vai. Pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas, vasos, vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: olha, traz-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Diga bem alto, igreja. Então o azeite parou. Glória a Deus. Existem revelações, existem instruções que estão contidas nesta palavra, e são as revelações e instruções que Deus colocou nessa passagem que vai nos proporcionar, viver ou não, um derramar transformador. Eu vou perguntar mais uma vez: quem quer viver esse derramar aqui? Deixa eu ver. Amém? Na internet também, glória a Deus. Então estenda a mão aqui para frente, feche os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nós adoramos ao Teu nome, louvamos a Ti através da adoração, dos cânticos. Ó Deus, nós abrimos a nossa voz e entoamos a Ti louvores que Te exaltam, que exaltam a Tua benignidade, que exaltam a Tua grandeza. Mas agora, Senhor, não é momento de falar, agora é momento de nós nos calarmos, para que possamos ouvir de maneira mais clara, de maneira mais profunda a Tua palavra. Então, em nome de Jesus, que nesse momento mentes e corações estejam conectadas e abertas, dispostas, disponíveis para ouvir a Tua palavra. Vai jogando por terra a partir desse momento todos os impedimentos, todas as barreiras, todos os obstáculos, tudo aquilo que tentar se opor, que tentar impedir ou distrair esta pessoa, a fim de que ela não receba e não tome posse da direção que o Senhor tem para nós. Fala conosco nesta hora, Senhor, ministra os nossos corações e abençoa-nos poderosamente, ao que nós te pedimos com toda a nossa fé, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Jesus, diga graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus, bem bonito, bem forte, isso. Abra a tua boca também, junto com as tuas palmas, diga glória, glória, glória a Deus. Fala conosco, aleluias. Por favor, senta no teu lugar. Eu acredito que não há nenhuma novidade nessa, que é uma das passagens mais conhecidas da palavra de Deus. Eu acredito que você conheça esta passagem de cor, salteado. Eu acredito que não tem mistério para você. Conta-nos a história que o marido dessa mulher que é a personagem principal desse texto, ele morreu. E além deste marido deixar essa mulher viúva, coisa que socialmente falando era terrível naquela época, numa época em que a mulher tinha poucos direitos, numa época em que a mulher não tinha voz, numa época em que a mulher ela era completamente limitada na sociedade. Essa mulher perder o marido, socialmente falando, era algo muito complicado, era algo muito difícil, porque ela perdia a sua proteção, ela perdia a sua relevância. Só que além desse marido deixar essa mulher viúva, além dele morrer, ele também vai deixar essa mulher com uma dívida praticamente impagável, a ponto dessa mulher correr o risco real de perder os seus filhos para serem servos dos seus credores. Credores esses que, amparados pela lei da época, teriam todo o direito
de retirarem os filhos dessa mulher até que aquela dívida fosse paga. Você tem dinheiro para pagar o que me deve? Não, não tenho. Então você vai me dar os seus filhos vão prestar serviços para mim, até que eu entenda que essa dívida foi sanada. Era isso que a lei da época permitia. Queridos, e nesse cenário, sem ter como pagar a dívida, sem ter como resolver aquele grande problema, o que essa mulher, ela resolve fazer? E aqui Deus, ele já começa a falar conosco. Essa mulher resolve recorrer a Deus por intermédio do profeta Eliseu. Ela vai olhar para a sua situação, ela vai olhar para o seu problema, ela vai dar uma olhada, ela vai dar ali uma observada em tudo que estava ao seu redor, e ela entendeu que a melhor solução para aquela situação era buscar ao Senhor. E como nós dissemos, já aqui, Deus, ele nos dá o primeiro grande e importante ensinamento do dia de hoje. Pastor, e que ensinamento é esse? É fazer de Deus a nossa primeira opção. Diga comigo, eu preciso, diga bem alto, diga, eu preciso aprender a fazer de Deus a minha primeira opção. Queridos, quantas decisões erradas nós tomamos na vida? Quantas escolhas precipitadas nós fazemos? E tudo por quê? Porque não recorremos a Deus primeiro. Às vezes a gente quer fazer um negócio, às vezes a gente quer fazer uma sociedade, às vezes a gente tem um plano, um projeto, e a gente quer colocar aquilo em prática. Ou às vezes a gente precisa resolver um problema sério, e muitas das vezes Deus, ele não é consultado. Muitas das vezes nós nem recorremos a Deus, nem para pedir a orientação ou para pedir socorro, não. Às vezes Deus, ele fica lá para trás. Primeiro a gente pensa no médico, primeiro a gente pensa no advogado, primeiro a gente pensa no agiota, primeiro a gente pensa numa série de alternativas, mas Deus acaba ficando para depois. E isso é justamente o que leva muitas pessoas ao fracasso. Não colocar Deus como prioridade, não somente na sua vida, mas principalmente nas suas decisões. Por não recorrermos primeiro a Deus, muitos projetos estão sendo abortados. Por não recorrermos primeiro a Deus, muitos sonhos estão sendo destruídos. Queridos, Judas, ele não precisava ter se matado. Você conhece a história de Judas? Judas vai trair Jesus, e quando ele entende aquilo, a culpa, o remorso vai consumir Judas de tal maneira que ele vai correr para a morte. Mas entenda, Judas não precisaria ter se matado, se ele, ao se arrepender, tivesse corrido primeiro para Jesus e não para a forca. Glória a Deus, amado. Se ele tivesse olhado para si, puxa vida, eu errei, eu pequei contra o meu Senhor, eu vou voltar, eu vou correr para Cristo. Se ele tivesse primeiro ido para Jesus, a história de Judas poderia ter sido completamente diferente do que foi. Mas no momento do aperto, no momento da aflição, Judas, ele vai agir no impulso. Judas, ele vai agir de maneira precipitada, e precipitadamente ele vai tomar uma decisão que vai levá-lo a um fim que não precisaria ter sido aquele. Judas não precisaria ter se matado, se ao se arrepender, ele primeiro tivesse corrido para Jesus, se ele primeiro tivesse corrido para a cruz e não para a forca. Mesma coisa Ló. Ló não precisaria ter visto a sua família ser destruída, se ao invés de enxergar com os olhos e decidir com o entendimento humano, se ao invés de enxergar com os olhos e decidir com a sabedoria humana, se ele primeiro tivesse pedido direção a Deus, de onde ir, de para onde ir, né? Você conhece a história. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló estavam contendendo, eles tinham que se separar. Então Abraão vai chegar para Ló e vai dizer: Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, você decide. Só que ao invés do Ló primeiro pedir direção a Deus, ao invés do Ló primeiro recorrer a Deus, ele vai olhar com os olhos, ele vai discernir com a sabedoria humana, e sem consultar a Deus, deixando Deus lá para trás, ele vai tomar a sua decisão. Quantos problemas ele trouxe para a sua vida? Quantos males ele trouxe para a sua família? Sua mulher morreu, suas filhas acabaram se deitando com ele, gerando filhos que fariam parte de uma descendência de um povo que seria contrário ao Senhor, de povos que seriam contrários ao Senhor. Ou seja, a sua casa vai ser destruída, a sua família vai ser dizimada, a sua honra vai ser jogada no lixo. E tudo isso por quê? Porque ele não recorreu primeiro a Deus. Mas essa mulher aqui não, amados.
Essa mulher estava diante de uma tragédia. Ela perdeu o seu marido, e perder o marido representava perder a estabilidade, perder o respeito. Mas apesar de estar dessa forma, perder o marido sem a proteção masculina, sem a figura masculina, apesar dessa mulher estar completamente endividada, sem ter como pagar, e ainda correndo o risco de perder os filhos, apesar dela estar pressionada, qual vai ser a primeira coisa que essa mulher vai fazer? Ela não vai sair desvairada buscando um agiota. Ah, meu Deus, eu preciso pagar essa dívida, peraí, eu vou buscar um agiota, né? Que é o que a maioria de nós fazemos no momento da luta. Eu vou pegar um empréstimo com juros ali a 40%, 50%, não. Essa mulher, ela não vai buscar empréstimo, ela não vai tentar dar um golpe, ela não vai roubar, ela não vai se desesperar, ela não vai se prostituir, não, pelo contrário. Ao buscar por Eliseu, e eu quero que você anote isso, o nome Eliseu significa Deus é a salvação, diga glória a Deus. Ao buscar por Eliseu, cujo nome significa Deus é a salvação, o que essa mulher estava fazendo? Ela estava reconhecendo que a salvação que ela precisava não viria do advogado, não viria do médico, não viria do banco, não viria dos homens. A solução que eu preciso, ela vem do meu Senhor, diga glória a Deus. Oh, meu amado, e quantos de nós que por buscarmos primeiro nos outros aquilo que só Deus pode nos dar, quantos de nós que muitas das vezes, por buscarmos no homem aquilo que somente Deus pode fazer, quantos de nós que ao fazermos isso, apesar de precisarmos tanto, mas por não priorizarmos Deus nas nossas decisões, na nossa vida, temos deixado de viver experiências e desfrutar de livramentos, amém? Quantos aqui querem ter experiências novas com Deus? Diga glória a Deus. Quantos aqui querem viver os livramentos e os milagres do Senhor? Diga glória a Deus. Mas é impossível nós vivermos estas coisas se Deus não for o primeiro. É impossível nós vivermos essas coisas se Deus não for a nossa primeira alternativa, se Deus não for a nossa principal alternativa. Veja o que Jesus ensinou em Mateus 6, buscai primeiro o que, igreja? O que eu tenho que buscar primeiro? Eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus, o governo de Deus, a mão de Deus, a misericórdia, o favor de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Por não priorizarmos Deus na nossa vida, temos deixado de viver experiências e de desfrutar de livramentos. Em outras palavras, como diz em Isaías 45, verso 22, por nós não priorizarmos Deus, temos deixado de olhar para Ele e consequentemente sermos salvos, amém? O que diz lá Isaías 45? Olhai para mim e sereis salvos. Pastor, eu preciso que o meu casamento seja salvo, resgatado por Deus. Eu preciso que a minha vida familiar, que a minha vida financeira eu preciso que ela seja salva, porque a coisa está se perdendo, o barco está afundando. Eu preciso que a minha vida familiar seja salva. Olha o que ele está dizendo: olhai para mim e sereis salvos vós, todos os termos da terra. Sabe por quê? Porque eu sou Deus, o Deus que cura, que salva, que liberta, que restaura, que transforma, o Deus que traz a vida, o Deus que traz a morte. Eu sou o Deus que salva, que solta, que prende. Olhai para mim e sereis salvos, porque eu sou Deus e não há outro. Diga glória a Deus. Olha o conselho que o Senhor está nos dando nessa manhã: buscarmos primeiro a Deus em tudo, principalmente nas nossas decisões. Glória a Deus, amado. Eu tenho que buscar a Deus em tudo, principalmente nas minhas decisões. Eu tenho que buscar a Deus em tudo, principalmente nas minhas opiniões. Essa mulher aqui, ela nos dá um exemplo, porque ela não pensou duas vezes. Peraí, se tem alguém que pode resolver esse negócio é Deus, eu vou lá no profeta. O nome dele é Deus é a salvação, eu vou lá. E ela foi. Só que diz a Bíblia que quando ela chega, a princípio, a impressão que nós temos é que nem mesmo o profeta poderia ajudá-lo, porque a forma com que ele começa a conversa nos dá a entender, nos dá a impressão de que nem mesmo ele, ou de que nem mesmo Deus poderia fazer alguma coisa. Vamos ver comigo, 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim:
E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, está morto, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Olha o versículo 2. Eliseu vai abrir, depois que ela conta o problema, Eliseu vai dizer o seguinte: que te hei de fazer? Você está me contando que o teu marido morreu? Você está me contando que você está com dívida? Você está me contando que os teus filhos estão para ser levados como servo? Mas a pergunta que eu te faço é: o que eu posso fazer com você? Eu não tenho poder para ressuscitar o teu marido, eu não tenho dinheiro para te emprestar, e muito menos como salvar, livrar dos seus filhos. Então a princípio, parecia que nada poderia resolver o problema. Qual é a impressão que a gente tem? A princípio, a impressão que dá é que buscar a Deus não resolveria. Amém, amados? Assim como muitos de nós, a princípio, às vezes achamos isso. Às vezes a gente vem para a igreja e a gente está com um problemão lá na nossa família, um problemão lá na nossa casa, um problemão na nossa saúde. E aí a gente pensa: mas em que vir na igreja vai resolver meu problema? O que vir na igreja 2 vezes por semana vai resolver meu problema na família? O que orar, o que jejuar vai ter de consistente para resolver esse meu problema no relacionamento, no casamento? O que ser dizimista vai resolver o meu problema financeiro? Eu estou precisando receber, eu estou precisando que alguém me dê, não que eu venha dar. O que ser dizimista, o que fazer coisas espirituais vai resolver o meu problema natural? A princípio a gente pensa isso, né? A princípio essa mulher, quando chegou diante do profeta, pensou: meu Deus, o homem de Deus está me perguntando o que ele pode fazer por mim, sendo que eu vim cheio de fé. Então a princípio a impressão que dava é que ter ido buscar a Deus não resolveria nada. Mas apesar de não haver nenhuma garantia, ela foi. E num primeiro momento, como nós falamos, o profeta deu essa palavra: o que eu posso fazer por você? Ela poderia ali naquele momento desanimar. Só que de repente, do nada, sem que ela esperasse, o que vai acontecer? O profeta vai se virar para ela e vai liberar sobre ela uma palavra. Glória a Deus. Você sabe por que é importante você estar na igreja? Porque na igreja você ouve palavras. E o que são as palavras de Deus para a minha vida? São chaves que desbloqueiam, são chaves que abrem portas fechadas na minha vida. Diga comigo: a palavra de Deus, diga bem alto: a palavra de Deus são chaves que abrem portas fechadas na minha vida. Às vezes você vem na igreja, amado, e você participa do culto, e uma palavra que você ouve é poderosa para fazer a diferença, para mudar tudo na sua vida. É uma chave. Então às vezes a pessoa pergunta: mas de que adianta? Eu estou com um problema no meu casamento, de que adianta ir num culto? Ouvir uma palavra, orar, adianta, mas porque às vezes uma oração, uma palavra, uma oferta que você dá tem o poder de desbloquear o mundo espiritual, a fim de que a bênção de Deus ela seja liberada sobre você. Aquela mulher vai estar diante do profeta. A princípio parecia que nada ia resolver, mas ele vai liberar sobre ela uma palavra, queridos, e vai ser justamente essa palavra que na verdade era uma pergunta que o profeta vai fazer. Mas em cima dessa palavra, em cima dessa pergunta, é que tudo vai mudar na vida dela. E a mesma pergunta que o profeta fez para aquela mulher é a mesma pergunta que o Senhor nos faz nesta manhã. O Senhor pergunta: o que é que você tem? Diga glória a Deus. Essa vai ser a pergunta que o profeta vai fazer para a mulher: mulher, o que é que você tem em casa? E essa é a pergunta que o Senhor nos faz: o que é que você tem? O que é que você tem, Fátima? O que você tem, Vilma? O que você tem, pastor Fabiano? O que você tem, Ju? O que você tem, Davi? O que é que você tem? Amado, guarde uma coisa: por mais nada que nós nos julguemos ser, por mais desprovidos de virtudes, de capacidade que a gente pensa ser, existe potencial em nós. Amém? Vira para essa pessoa e diz: há potencial em você.
Profetiza para ele, diga: há potencial em você. Eu posso achar que eu não tenho nada, que eu não faço nada, eu posso me achar a pessoa mais desprovida do mundo, mas olha aqui, existe potencial em nós, potencial para criar, potencial para trabalhar, potencial para transformar. Glória a Deus, amados. E é isso que Deus usa, é esse potencial, é esse poder que existe em cada ser humano na face da terra. É esse potencial que Deus ele usa como instrumento para que as coisas aconteçam. A única criação de Deus, por ser a imagem e semelhança dele, a única criação de Deus que tem o poder, a capacidade de trabalhar, criar e transformar, somos nós. Amém? Nós somos os únicos. E detalhe, quando a gente fala de transformar, não é transformar apenas no natural. Nós temos o potencial para transformar no natural, e nós temos o potencial para transformar no espiritual também. Amém? Apesar de nós vermos aí animais, né, como a formiguinha, que é até exemplo na palavra, né? Animais que realizam trabalhos intensos. Apesar de nós vermos aves que cruzam os oceanos em busca de um pouso seguro. Apesar de a gente ver tantos outros animais que são extremamente resistentes e trabalhadores, o potencial intelectual para criar e transformar coisas, seja no mundo natural ou seja no mundo espiritual, esse potencial de transformação somente nós é que temos. Só que o que o Espírito Santo ministrou no meu coração, amados? Que para nós provocarmos estas transformações, quem precisa de uma transformação aqui, diga glória a Deus. Você tem potencial para isso. Você tem potencial para transformar aquilo que precisa ser transformado na sua vida. Você pode. Diga, eu posso. Você pode viver a transformação que você precisa no seu casamento, na sua vida financeira. A sua vida financeira hoje não está bem, mas você tem o potencial de Deus na sua vida para de uma hora para outra ter uma ideia, para de uma hora para outra criar uma situação e a tua vida transformar. Você tem esse potencial. Só que para nós provocarmos estas transformações, para nós ativarmos em Deus o nosso potencial para vivermos um derramar transformador, glória a Deus, amado, que é o título dessa mensagem. Para a gente receber esse derramar, o que a gente precisa fazer? Como vasos que somos. Quem aqui é vaso? Levanta a mão. Quem aqui é vaso na mandoleira? Na posição de vasos que somos, nós precisamos seguir as mesmas 3 orientações que o profeta Eliseu deu para essa mulher. Eu só vou conseguir um derramar transformador que me potencializa a transformar as situações adversas na minha vida, se eu fizer 3 coisas. Diga assim comigo: eu tenho, mas com autoridade, diga: eu tenho potencial. Mas para que em Deus, pode repetir, para que em Deus esse potencial seja pleno, por meio de um derramar transformador, eu preciso fazer a minha parte. E a nossa parte, como vasos de Deus, consiste em 3 coisas. Primeira, disponibilidade. Segunda, amplitude. Terceira, intimidade. Repita comigo: disponibilidade, amplitude e intimidade. Vamos ver isso. 2 Reis capítulo 4. 2 Reis capítulo 4, versículo de número 2, está aqui. Vamos ver. 2 Reis capítulo 4, verso 2 diz assim: e Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? O que eu posso fazer por você? Diz-me, o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, uma vez que ela reconheceu que ela tem algo, então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os seus vizinhos vasilhas. Diga comigo: vasilhas vazias.
Diga comigo, vasilhas vazias. Mais uma vez, vasilhas vazias. Amém? Então olha a orientação. Olhe para cá agora. Olha a orientação que Eliseu está dando. Mulher, o que você tem? Ah, eu tenho azeite. Você tem azeite? Quando ela responde isso, a primeira orientação que Eliseu vai dar a ela vai ser o seguinte: arrume vasilhas, mas vasilhas vazias. Ou seja, vasilhas disponíveis. Diga glória a Deus. Amados, o derramar de Deus que nos ativa, o derramar de Deus que potencializa a cada um de nós a vivermos o sobrenatural, esse derramar requer disponibilidade. Amém? Eu vou repetir. O derramar de Deus na minha vida requer de mim, como vaso, disponibilidade. Em outras palavras, nós precisamos estar desocupados de nós para sermos cheios dele. Se eu não desocupar o que ocupa a minha vida para abrir espaço, para me colocar disponível aquilo que Deus ele quer derramar, Deus não vai derramar. Deus não vai derramar azeite e óleo em vasos cheios. Quem entende o pastor aqui, diga glória a Deus. Assim como não dá para encher de suco um copo que está cheio de café, assim como não dá para encher de água uma vasilha que está cheia de vinho, não há como Deus me encher dele se eu já estiver cheio de mim. Não há como Deus me encher dele se dentro de mim houverem coisas que não glorificam a ele. Glória a Deus, amado. E a pergunta que o Senhor nos fez quando nos deu esse discernimento é: do que é que nós temos nos enchido? Para que eu seja cheio de Deus, eu preciso estar vazio. Mas se Deus ele não tem derramado, é porque eu já estou cheio. E a pergunta é: do que é que eu tenho enchido a minha vida? Quais são as coisas que eu tenho escolhido para preencher na minha vida os espaços vazios? Será que eu tenho escolhido me encher de Deus? A gente reclama que as coisas não acontecem, a gente reclama que o milagre não vem, a gente reclama que Deus não tem derramado, mas Deus não tem derramado por quê? Porque Ele não está encontrando vasilhas vazias. Se Deus não está derramando é porque as vasilhas que deveriam estar vazias estão cheias, mas estão cheias de quê? Será que eu tenho enchido o meu coração e a minha mente das coisas de Deus? Será que eu tenho enchido o meu coração, a minha mente das coisas que fazem com que o derramar de Deus venha sobre a minha vida? Do que é que nós temos nos enchido? Em Efésios no capítulo 5, no versículo 18, a palavra de Deus ela diz: não vos encheis, ou seja, não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu não tenho que me encher do vinho que traz dissolução. A palavra dissolução significa separação, significa dissolução, significa divisão. Eu não posso me encher de coisas que dividem. Eu não posso me encher de coisas que me afastam de Deus. Eu não posso me encher de coisas que dissolvam a minha fé. Não, não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução, mas enchei-vos, embriaguei-vos do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Amado, por que ao invés de me encher das coisas do mundo, eu tenho que me encher das coisas de Deus? Por que o crente precisa se embriagar das coisas de Deus? Eu nunca bebi na minha vida, graças a Deus. Você pode dar glória a Deus aí? Eu nunca bebi, mas quem bebeu já sabe disso. A pessoa quando ela bebe, ela se embriaga. E o que a embriaguez causa? A embriaguez ela causa entorpecimento. E sabe qual é a maior característica do entorpecimento? A pessoa pode bater na cara do bêbado, a pessoa pode chutar o bêbado, a pessoa pode cortar o bêbado, a pessoa pode dar um tiro no bêbado, ele não sente nada. Glória a Deus, amado. Por quê? Porque o vinho o entorpece de tal maneira que os seus sentidos
Eles não têm noção. Ele está descontrolado, então ele não sente nada. A pessoa bate nele, ele está rindo. A pessoa chuta ele, está rindo. A pessoa corta ele, não está rindo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Eu tenho que me encher, diga glória a Deus. Eu tenho que me embriagar, mas não me embriagar do vinho que traz divisão, que me separa de Deus. Eu tenho que me encher do Espírito. Quando eu me encho do Espírito, a luta vem, eu não paro. O mundo me bate, eu continuo. Quando eu estou cheio do Espírito, quando eu me chapo do Espírito, o mal vem contra a minha vida, mas eu estou anestesiado do mal pela presença e o derramar de Deus na minha vida. Aplauda bem forte ao Senhor, meu amado. Quando eu estou cheio do Espírito, eu estou entorpecido por Deus. Por que tem tanta gente que não aguenta um tapa do diabo? Aquele crente, sabe aqueles crentes dodóizinho que tudo reclama, que tudo chora? Por quê? Porque tem que estar cheio do Espírito. Amado, quando a gente está cheio do Espírito, quando a gente está chapado do Espírito, diga glória a Deus, a gente fica entorpecido de tal maneira que podem nos bater, podem falar mal, podem nos ferir, a gente não sente nada, porque a presença do Espírito Santo me faz mais do que vencedor. Só que o problema é que não há como eu me encher dele, se eu não me dispuser a me esvaziar de mim. Glória a Deus, amado. Para eu ser cheio de Deus, para eu ser cheio do Espírito a ponto de ser fortalecido, eu tenho que me esvaziar primeiro. Eu tenho que estar disponível. Diga comigo, um vaso que se esvazia de si, se faz disponível para Deus. Então o primeiro critério, presta atenção, primeiro critério, para ativarmos em Deus o nosso potencial, a fim de vivermos um derramar transformador, primeira coisa que a gente precisa fazer, para a gente viver esse derramar das nossas vidas é o quê? É a disponibilidade de se esvaziar. Glória a Deus, amado. Eliseu vai falar para aquela mulher, pegue muitos vasos, só que tem um detalhe, não pode ser qualquer tipo de vaso, tem que ser vasos vazios. Diga comigo, eu tenho que ser, diga bem alto, diga, eu tenho que ser um vaso vazio. E se eu não sou um vaso vazio, o que eu preciso fazer a partir de hoje? Eu preciso me esvaziar, para que Deus ele venha derramar. Glória a Deus. Primeira coisa, disponibilidade. Disponibilidade em se esvaziar, em estar vazio. Segundo critério, segundo Reis capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 2, diz assim: e Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, vírgula, diga comigo igreja, não poucas. Está fraco, diga não poucas. O que o profeta estava falando com ela? Você tem que trazer vasilha vazia, só que tem outro detalhe. Além de vazias, não podem ser poucas. Tem que ser muitas. Ou seja, amplitude. Do que o profeta está falando aqui? Amplitude. Espaço para conter aquilo que Deus vai entregar. Espaço para receber aquilo que Deus ele vai liberar. Amados, o derramar de Deus, e eu quero que você guarde isso, olha para mim, presta atenção. O derramar de Deus pela vontade de Deus, o derramar de Deus pela ótica de Deus é ilimitado. Posso ouvir um glória a Deus? Eu vou traduzir para você. Aquilo que Deus ele quer fazer na tua vida, as bênçãos que Deus ele quer liberar sobre você são ilimitadas. Deus ele não dá, eu vou abençoar essa pessoa só um pouquinho aqui. Eu vou abençoar essa pessoa no casamento só um pouquinho aqui. Não, Deus não é assim. Deus ele quer derramar tudo no seu casamento. Deus ele quer derramar todas as bênçãos na sua família. Deus ele quer derramar todas as bênçãos na sua vida financeira, na sua vida profissional. Deus ele quer derramar 100%. Pela ótica de Deus, ou seja, na
naquilo que depende de Deus, Deus tem tudo para nós. Amém, amados? Não há limites para o mover de Deus na nossa vida. Se no que dependesse de Deus, a gente vivia milagre todo dia. Posso ouvir um glória a Deus aí, meu irmão? É isso que a gente está falando. No que depende de Deus, Deus ele queria que a gente vivesse milagre toda hora. Porém, o limite para o derramar de Deus, o limite para o agir de Deus, quem impõe somos nós. Amém? Enquanto houver espaço, enquanto houver disponibilidade e liberdade, haverá derramar. Diga comigo, enquanto houver espaço. Diga bem alto, enquanto houver espaço, haverá derramar. Tanto que a maior prova disso está aqui no versículo 6, capítulo 4, verso 6, quando ele diz aqui, ó, veja: e sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: olha, traz-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Amém? Você entendeu? Traz-me aí outra vasilha. Ah, mãe, não tem mais vasilha. Ah, não tem mais vasilha? Deus olhou: ah, não tem mais? Acabou o espaço? Não tem mais para onde ampliar? Não tem mais como conter? Então o azeite parou. Ou seja, os vasos pararam de ser cheios, não porque o azeite parou, mas porque os vasos acabaram. Amém? O azeite parou de jorrar, não foi porque Deus falou: ah, não, já estou derramando muito, vou parar. Não, por Deus, ó, ficava direto. Diga glória a Deus. Pela vontade de Deus, Deus ele vai derramando. Mas o que acabou? Acabou o espaço. Quando acaba o espaço para Deus, acaba o derramar dele. Amados, olha aqui para mim. Enquanto Sansão deu liberdade para Deus na sua vida, e você conhece a história de Sansão, o que aconteceu com Sansão? Deus potencializou a força de Sansão de tal maneira que Sansão sozinho vencia um exército. Você consegue imaginar uma coisa dessa? É Deus derramar muito. É Deus derramar muito sobre a vida de uma só pessoa. Sansão sozinho conseguia vencer um exército de 1000 homens. Enquanto houve espaço, Deus liberou. Só que o que começou a acontecer com Sansão? Conforme outras coisas foram tomando o lugar de Deus na vida de Sansão, conforme outras coisas foram tomando espaço na vida dele, o que aconteceu? Deus foi perdendo o espaço. Quando a gente coloca outras coisas, o espaço de Deus diminui. E conforme o espaço de Deus foi diminuindo, conforme a amplitude foi diminuindo, o que aconteceu? O azeite parou de descer. Deus parou de derramar. Amém? Então você vai ver um homem que vencia um exército de 1000 homens. No final da vida, como é que Sansão vai terminar a sua vida? Sendo o bobo da corte, com os olhos vazados, envergonhado. Um homem que tinha tudo para ser uma bênção, acabou a sua vida de maneira deplorável. Por quê? Porque faltou amplitude. Enquanto havia espaço, Deus estava derramando. Quando o espaço começou a ser preenchido por outras coisas, quando o espaço não cabia mais, quando os vasos acabaram, quando o vaso acabou, o azeite parou. Amado Deus, nessa manhã Ele manda dizer que enquanto houver espaço na sua vida para Deus, amém, amados? Enquanto você abrir a tua boca, enquanto você levantar as tuas mãos, enquanto houverem corações quebrantados na presença dEle, enquanto houver liberdade na sua vida para Deus se mover, enquanto nós estivermos com Ele, é promessa, Ele também estará conosco. E se Ele estiver, a glória dEle será derramada, o nome dEle será glorificado, e nós viveremos um derramar transformador em nome de Jesus. Pode aplaudir bem forte ao Senhor. Enquanto houver espaço, enquanto Deus estiver, a coisa vai acontecer. Segundo Crônicas, no capítulo 15, a partir do versículo 2, a palavra de Deus diz: o Senhor está convosco. Como? Quando?
enquanto vós estiverdes com Ele. Glória a Deus, amado. Se você buscar, você vai encontrar. Mas o que acontece se eu deixar? Mas se o deixardes, o que acontece? Ele também vos deixará. Enquanto eu andar com Deus, enquanto eu estiver com Deus, enquanto houver espaço na minha vida, amplitude em mim, Deus ele não vai parar de derramar. Não vai haver limites para o derramar de Deus. Mas se eu fechar a porta, se acabar o vaso, se acabar o espaço, a coisa deixa de acontecer. Primeiro critério para um derramar transformador: disponibilidade. Eu me esvaziar. Segundo critério: amplitude, espaço, liberdade para conter o que Deus vai fazer. E a terceira coisa para um derramar transformador, diga comigo, intimidade. Diga comigo, intimidade. Você sabe o que representa a intimidade para nós? Intimidade é sinônimo de separação. Na vida do cristão, na vida do homem, da mulher de Deus, na vida do servo do Senhor, intimidade é separação. Segundo Reis capítulo 4, e aqui a gente já vai encerrando. Segundo Reis capítulo 4, versículo de número 3. Segundo Reis 4, verso 3 diz assim: então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, ou seja, disponíveis, não poucas, muitas, ou seja, espaço, amplitude. Aí ele diz no verso 4: então, o que você vai fazer com elas? Entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Diga glória a Deus. O que significa fechar a porta? É fechar a porta para o mundo. Amém, amados? Olha aqui, eu jamais vou conseguir viver a disponibilidade, eu jamais vou conseguir proporcionar o espaço, a amplitude, se eu não tiver uma vida com Deus, fechando a porta para o mundo. A pessoa que insiste em ter uma vida com Deus, mas manter a porta do mundo aberta na sua vida, essa pessoa dificilmente viverá o derramar de Deus. Enquanto eu não fechar a porta, o azeite não vai encher os vasos. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Fechar a porta é eu me separar. Não, peraí, eu estou no mundo, mas é necessário que haja uma separação, uma porta que me afaste do mundo. Então o profeta disse: você quer viver o derramar que vai mudar a sua vida? Você quer viver o derramar que vai resolver o seu problema e mudar a sua história? Então não adianta você estar com Deus, não adianta você estar na igreja clamando, orando, buscando, trabalhando. Não adianta você estar na igreja levantando a sua mão, dando glória a Deus, mas manter a porta do mundo aberta, permitindo que coisas do mundo entrem na sua casa, entrem na sua vida. Olha a palavra que Deus tem para nós. Então às vezes Deus não derrama. Ah, pastor, por que Deus não está derramando sobre a minha vida? Por que eu não vivo o transbordar de Deus? Talvez porque nos faltam essas três coisas: disponibilidade, amplitude e intimidade. A disponibilidade de me esvaziar, a amplitude de encontrar espaço para conter o derramar, e a intimidade que me separa do mundo e que me torna exclusivo para Deus. Olha que palavra tremenda. Em Hebreus, a palavra do Senhor, ela diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, diga glória a Deus, a separação, sem a qual ninguém verá a Deus. Você quer ver Deus agir na sua vida? Amém? Vou repetir, você quer ver Deus agir na sua vida? Então aqui está a revelação, os três segredos, os três critérios para o derramar que vai potencializar você em Deus
a viver aquilo que você precisa. Disponibilidade, amplitude, intimidade. Eu quero pedir a você, se coloque de pé, por favor. E assim que você se colocar de pé, quero pedir bem alto, dê para Jesus bem alto, a tua melhor salva de palmas. Isso, coloca de pé. Agora vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Isso. Abra aí no seu lugar a sua boca. Glorifica, exalta. Diga glória, glória a Deus. Amém. Existem duas coisas. Duas coisas acontecem quando eu venho à igreja, e duas coisas acontecem ao vir na igreja e ao ouvir a palavra. A primeira coisa é eu achar a palavra muito boa, é eu achar a palavra muito coerente, mas dizer, não, essa palavra não é para mim. Não, essa palavra é muito boa, tem muito a ver, mas eu ouvir como mais uma palavra. Essa é a primeira alternativa. Ou a segunda alternativa é eu vir à igreja, ouvir a palavra e dizer, eu acredito nisso, e a partir de hoje eu vou trabalhar para viver o resultado que esta palavra me garante. Glória a Deus, amado. Se eu cumprir estas três coisas, se eu for um homem, uma pessoa, um crente disponível, se eu for um crente, um vaso amplo, e se eu for alguém que fecho a porta e me separo, qual é a promessa que a palavra de Deus me traz? É o derramar. O mesmo derramar que essa mulher viveu. Então, se eu creio na promessa, o que é que cabe a mim fazer? Se eu creio na promessa, cabe a mim me dedicar ao propósito. Nós vamos orar nessa manhã, como a gente sempre faz, e é o mesmo discurso. Eu não tenho que orar para Deus mudar a sua vida, porque se Deus mudar a sua vida sem que você faça a tua parte, o que é que vai acontecer? Você não vai aprender. Amado, por que Deus ele permite lutas na nossa vida? Para que através das lutas a gente enxergue as soluções e a gente mude a nossa postura, para que diante de novas situações, para que diante das novas informações de Deus eu venha a ser transformado. Glória a Deus, amado. É por isso que ele permite a luta. Ele permite a luta para que eu aprenda com a luta a como ser diferente. Mas se eu tenho vitória sem aprender com a luta, eu não vou crescer. Se eu tenho vitória, se eu conquisto coisas, mas sem aprender com aquela luta que eu estou passando, eu não vou evoluir. Então nessa manhã eu quero orar, a princípio por mim e orar por você também, para que a partir de hoje essa palavra, ela venha fazer parte do nosso interior, da nossa história. Espera aí, será que eu estou sendo um vaso disponível para Deus? Será que quando Deus ele quer derramar a bênção dele, a graça dele, será que quando Deus ele quer derramar aquilo que vai me potencializar a vencer, será que eu estou disponível? Ou será que meu coração está cheio de mágoa, está cheio de angústia? Ou será que a minha mente está poluída, cheia de pecado, cheia de coisas que impedem o derramar de Deus? Será que como vaso, eu tenho espaço na minha vida, o espaço na minha vida está reservado para o derramar de Deus? Ou será que eu estou lotado de coisas? Será que eu estou fechando a porta? Será que nós temos tido uma vida de portas fechadas com o mundo ou as portas estão abertas? Uma vida de porta aberta para o mundo é uma vida receptiva a tudo aquilo que o mundo ele pode proporcionar. Ah, pastor, eu estou receptivo para Deus, mas não adianta eu estar receptivo para Deus, mas a porta aberta para o mundo, eu também vou estar receptivo para o mundo. E a gente não pode servir a dois senhores. A gente não pode viver dividido. Se eu sou de Deus, eu sou de Deus. Se eu sou do mundo, eu sou do mundo. Se eu sou de Deus, a porta para o mundo tem que estar fechada. Se eu sou do mundo, a porta para Deus tem que estar fechada. Aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está sujo, suje-se mais. Feche os teus olhos aí no teu lugar. Todos façam isso. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso. Pai querido, Deus amado, nesta manhã o Senhor nos deu uma palavra.
Ó Deus, de uma palavra difícil, Deus, uma palavra dura. Uma palavra que nos chama a atenção para um comportamento, para uma vida diferente, para um padrão de vida diferente daquele que muitos de nós às vezes entendemos. Ó Deus, estar na igreja é muito importante eu estar aqui neste lugar, é muito importante nós nos reunirmos neste lugar, para ouvirmos a palavra, para louvarmos o Teu nome, para nos alegrarmos com os nossos irmãos, para nós nos confraternizarmos. É muito importante estar aqui, mas Deus, estar aqui não é só para isso. Ó Deus, estar na igreja significa a oportunidade de uma mudança de vida. Nós estamos aqui para mudar de vida, para sermos diferentes daquilo que um dia fomos. Porque se nós não formos diferentes no Senhor, não viveremos aquilo que o Senhor reservou para nós. Aquilo que o Senhor reservou para nós é aquilo que os olhos não viram, é aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, é aquilo que nós não conseguimos imaginar. Essas são as coisas que Deus Ele tem preparado para nós, mas não é de qualquer maneira que vamos viver isso. Para vivermos as Tuas promessas, ó Deus, para termos potencializado em nós, ó Deus, a capacidade que temos vinda do alto, para vivermos em Ti as promessas, nós precisamos ser diferentes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nós precisamos, ó Deus, atender a esses critérios. Precisamos estar disponíveis, vazios de nós, vazios daquilo que, ó Deus, pode atrapalhar na nossa vida. Nós precisamos, ó Deus, da amplitude do espaço, nós precisamos fechar a porta. E é por isso que nesta manhã, ó Deus, nós oramos e Te pedimos em nome de Jesus. Ó Deus, não derrame sobre nós prata ou ouro, não derrame sobre nós a Tua bênção, sem que estejamos preparados para recebê-la. Nós oramos nesta manhã, ó Deus, para que o Senhor comece a trabalhar no vaso que somos nós. Ó Pai querido, esta palavra não é apenas sobre o azeite, esta palavra não é apenas sobre o derramar. Muito mais importante do que aquilo que o Senhor tem para derramar, muito mais importante do que aquilo que o Senhor tem para fazer, é o vaso estar preparado para a Tua vontade, ó Deus. E é para isso que nós oramos agora. Ó Pai querido, nós somos o vaso que precisa ser trabalhado, nós somos o vaso que precisamos, ó Deus, estar prontos para aquilo que o Senhor tem para fazer, para a obra que o Senhor tem para realizar. Então, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos nesta manhã como vasos na mão do oleiro. Nós oramos nesta manhã como vasos que precisam de aperfeiçoamento. Vem mudando a nossa mente, vem mudando o nosso coração, Pai querido, vem trabalhando, ó Deus, naquilo que nós permitimos entrar na nossa vida, vem trabalhando naquilo que tem tirado de nós o espaço que é Teu na nossa vida, em nome de Jesus, ó Pai. Eu não posso permitir, nós não podemos permitir que o espaço que é Teu seja tomado pelas coisas que não Te glorificam, que o espaço que é Teu seja tomado pelas coisas que não nos preenchem de fato. O que nos preenche é o Teu Espírito, o que nos reveste é a Tua graça, o que nos abençoa é a Tua glória em nós. Então, em nome de Jesus, vem nesta manhã, ó Pai, muda o nosso coração, transforma o vaso que somos nós, em nome de Jesus, ó Pai. Vem trazendo despertamento, ó Pai querido, desperta o Teu filho, desperta a Tua filha, desperta cada um de nós para aquilo que realmente é importante, mais importante do que a bênção, mais importante do que o derramar em si, é o vaso estar preparado, é o vaso ser aprovado para realizar a boa obra, para a realização da boa obra. Então, em nome de Jesus, ó Deus, assim como um vaso nas mãos do oleiro, vem nos preparando, assim como o vaso nas mãos do oleiro, vem nos capacitando e nos revestindo nesta manhã, para que venhamos cumprir a Tua vontade, para que venhamos fazer, para que venhamos realizar os Teus propósitos. Meu amado
amado, minha amada, começa a levantar a tua mão para o céu. Começa a levantar a tua mão para o céu. Começa a abrir a tua boca. Comece a adorar. Comece a glorificar e a bendizer o nome do Senhor nesta hora. Fecha os teus olhos e comece a se preocupar com isso. Senhor, eu sou o vaso. Eu preciso estar pronto. Eu não posso estar rachado. Eu não posso estar inadequado. Eu preciso estar preparado para fazer a tua obra. Pai, em nome de Jesus, o teu desejo, o teu querer, a tua vontade nas nossas vidas é que o Senhor venha nos usar, é que o Senhor venha nos encher. Então, em nome de Jesus, vem nos enchendo agora, vem nos enchendo com óleo, vem derramando, Senhor, o óleo sobre as nossas vidas, de maneira que a nossa vida seja transbordante, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu amado, você pode levantar as tuas mãos e adorar ao Senhor. Você pode levantar as suas mãos e louvar a Ele. Aleluias. Levante as tuas mãos e exalte ao Senhor. Oh, Pai querido, trabalha em nós. Trabalha em nós. Capacita-nos, ó Deus, a vivermos o teu derramar. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos para o céu, igreja. Levante as suas mãos para os céus e peça a Ele: Senhor, me aperfeiçoa. Senhor, me reveste. Senhor, me capacita a viver o teu derramar. Aleluias. Louve comigo. Adore ao Senhor. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pegar a liberdade e o teu poder para curar. Diga bem alto ao Senhor. E o teu poder para curar as cadeias, com agir e o fluir dessa uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada, aleluias, não importa o que enfrentar. Com unção e uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça. Não importa, não importa. Com a unção imbatível eu serei. Levanta a tua mão, amado, porque cheio de Deus você é imbatível. Levanta a tua mão e glorifica, porque cheio deste derramar, o inimigo não pode ir contra a tua vida. Adore a Ele, louve a Ele, aleluias. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto para seguir. Você vai seguir. Aleluias. Renova a unção sobre mim para profetiza a vitória e pregar a liberdade e o teu poder para curar, e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir
Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Em Deus você é mais que vencedor. Não importa. Eu quero ouvir você. Adore, adore. Uma só palavra. E uma só palavra. Decrete. Mudar. Em meio às lutas, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo, não há nada. Não importa o que ainda importa. Com a unção do Senhor, com o derramar dele sobre a tua vida, você é mais que vencedor, meu irmão. O derramar de Deus na tua vida te garante a vitória. O derramar de Deus na tua vida te enche. O derramar de Deus na tua vida, o transbordar de Deus na tua vida te faz mais que vencedor. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, apenas adore. Levanta a tua mão e abre espaço. Levanta a tua mão, isso. Fecha a porta, fecha a porta. Aleluias. Qual unção imbatível serei. Qual unção imbatível serei. Aleluia, aplauda bem forte a Ele. Dá glória a Deus. Levante a tua mão para o céu e diga assim comigo: transbordar de Deus. Levante a tua mão para o céu e diga: o transbordar de Deus sobre a minha vida me potencializa e me faz vencedor. Diga bem alto: eu viverei um derramar transformador sobre a minha vida, porque eu tomo posse desta palavra em nome de Jesus. Amém? O derramar de Deus não depende de Deus. Aquilo que Deus precisava fazer para que o derramar dele fosse liberado sobre a humanidade, sobre o homem, já foi feito. Deus enviou o seu Filho Jesus. Amém, amados? Através de Jesus nós temos direito a tomar posse de tudo aquilo que o Senhor conquistou por nós. Deus, Ele quer derramar coisas tremendas sobre a tua vida, amém? Deus, Ele quer se manifestar, mas entenda, o derramar de Deus não é para qualquer um. Não é qualquer vaso que pode receber aquilo que Deus tem para derramar. Para que o vaso possa receber aquilo que Deus tem, este vaso precisa estar apto. É necessário que venhamos corrigir as nossas rachaduras. É necessário que em Deus as nossas imperfeições sejam trabalhadas. E se preciso for, é necessário que o oleiro nos quebre e nos remonte, para que possamos viver o transbordar e a consequência dele. Amém? Glória a Deus. Quem pode glorificar ao Senhor aqui, diga glória a Deus. Diga glória a Deus, diga aleluias. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Você pode adorar ao Senhor, diga isso mais uma vez. Eu quero ser Senhor. Você pode louvar ao Senhor de coração, diga isso. Como um vaso nas mãos de quem?
Peça isso a Ele. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Se você quer ser esse vaso, aplauda bem forte. Da glória a Deus. Não se trata apenas do azeite. Glória a Deus, igreja. Não se trata apenas do conteúdo. Não se trata apenas da bênção. Se trata do vaso. Nós somos o vaso que precisamos estar preparados e aptos a cada dia. Então que essa palavra nesta manhã, ela não se perca no teu esquecimento, mas que esta palavra, ela esteja gravada no seu coração de maneira que todos os dias você se lembre daquilo que você, que eu, que nós precisamos fazer, de como precisamos nos apresentar a Deus. Nós precisamos nos apresentar como vasos disponíveis, como vasos amplos e que se separam. Glória a Deus, amados, em nome de Jesus, para vivermos um derramar transformador. Eu quero pedir a você, aproveitar que você está de pé, a gente já vai terminar, mas pegue nas tuas mãos a tua oferta, amém? Eu quero inclusive citar a palavra que a gente acabou de ministrar, né? A consequência dessa mulher ter apresentado aquilo que ela tinha como matéria-prima para o milagre de Deus foi o transbordar, amém? O profeta perguntou para aquela mulher: mulher, o que é que você tem? A princípio ela disse: não, eu não tenho nada. Mas depois ela lembrou que ela tinha uma botija de azeite. E Deus vai usar justamente aquilo que ela tinha para o milagre acontecer. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Amém? Deus, Ele pode do nada criar todas as coisas, mas Ele prefere, é preferência de Deus, Ele prefere trabalhar em cima daquilo que nós disponibilizamos, né? Assim foi com essa mulher, que viveu o milagre através da botija de azeite que ela apresentou. Assim como foi aquele menino que apresentou os 5 pães e os 2 peixinhos, e que o resultado foi uma multidão sendo alimentada. Assim como Moisés, que usou aquilo que ele tinha, o cajado, e que ao tocar nas águas fez o mar se abrir. Pois é aquilo que nós temos e disponibilizamos, que é o material, a matéria-prima para o milagre de Deus. Não adianta eu ter e não apresentar. Não adianta eu ter e não disponibilizar. É quando eu tenho e disponho que o sobrenatural acontece. Então use aquilo que você tem agora. Use a tua oferta, use a tua fidelidade a Deus. É a tua fidelidade a Deus. Pastor, a única coisa que eu tenho é a minha fidelidade. Então use agora, amém? Apresente agora a tua fidelidade, o teu melhor. Você que está nos acompanhando pela internet, faça a mesma coisa. Pastor, eu posso fazer a minha oferta no cartão? Pode, está aqui, né? Está aqui no projetor. Se você quiser fazer no cartão, se você quiser fazer da maneira tradicional, faça. O que você não pode é deixar de apresentar a Deus o material, aquilo que você tem para viver o sobrenatural e o derramar dele. Levante para o céu a tua oferta aí no seu lugar. Levante para o céu e ore assim comigo, dizendo: Senhor meu Deus. Diga com autoridade, diga: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, receba a minha adoração nesta manhã. Receba a minha botija de azeite e que ela sirva como instrumento de multiplicação de bênçãos para o teu povo, e que ao mesmo tempo o sobrenatural na minha vida aconteça através dela. Receba a minha adoração e abençoa-me poderosamente, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, porque nós cremos que nesta manhã os seus filhos que aqui estiveram conosco, que aqui estão conosco, estarão saindo daqui levando as suas bênçãos.
Essa pessoa que nos acompanha pela internet também sairá daqui sendo muito abençoada. Então, que o Senhor abra os céus e que o teu azeite, que o teu transbordar venha sobre cada vida e sobre cada coração nesta hora. Toma, Senhor, a cada um de nós nas tuas mãos e nos abençoa poderosamente. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Sai do teu lugar, deposite aqui na arca da igreja, você que trouxe, vem louvando assim comigo, ó. Quero aprender com meus erros e não mais cometer. Com palmas, vai. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver mesmo desver e ficar pra trás. Glória ao Senhor. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Povo da internet, Deus abençoe. Aplauda mais ao Senhor nessa manhã. Diga glória, glória a Deus.